E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós chegamos à aula 6 e vamos falar sobre o quinhentismo. Você pode ver o período aí de 1500 até 1601. Esse nome, quinhentismo, é por causa do período, né? É de 1500 para frente. É o nome mais genérico para essas manifestações da literatura que aconteceram no Brasil durante esse período aí, de 1500 até 1601. E você vai perceber que a cultura europeia é trazida para a nossa terra, para o Brasil, e está sendo imposta para os habitantes aqui, no caso, os índios. Esse movimento, né, o quinhentismo, acontece ao mesmo tempo em que o classicismo está acontecendo lá em Portugal. Então é um movimento paralelo. Nesse período a gente fala aí de uma literatura que é feita no Brasil, mas não é uma literatura de fato brasileira, porque na verdade o europeu é que traz a sua cosmovisão, ele traz todas as suas ideias, e é o europeu que escreve também. Então na verdade é uma literatura feita no Brasil a respeito da terra brasileira, a respeito dos habitantes aqui do Brasil, mas não é uma literatura do Brasil, se a gente pode dizer assim, dessa forma. Contexto histórico, dê uma olhada aí. Portugal estava entrando na Idade Moderna e você deve se lembrar, quando nós falamos um pouquinho sobre o Renascimento, que foi um período de muitas transformações pelo mundo todo. Tá? Então, muitas questões políticas, econômicas, a cultura também sendo bastante modificada. Então, essas características todas estão permeando o movimento do quinhentismo. Então, veja aí, ó, você tem uma listinha para você dar uma olhada. Surgimento do comércio, da vida urbana, as invenções e os melhoramentos técnicos estavam acontecendo nessa época. A questão da reforma protestante, que foi aquele cisma que ocorreu na Igreja Católica. Na verdade, nós já falamos sobre isso. A ideia inicial dos reformadores era reformar a Igreja e trazer uma nova proposta e não dividir, mas não teve conversa, então houve um cisma na Igreja Católica. Também a invenção da imprensa, muito importante nesse período, porque a imprensa vai revolucionar a comunicação. Os grandes descobrimentos, não só falando do Brasil, né, mas as navegações e essas terras descobertas, entre aspas, aí, em toda a América. Então, muito importante esse momento histórico mundial. A teoria do heliocentrismo, que nada mais é do que mostrar que o Sol é que é o centro no sistema solar, e isso está sendo expandido, descoberto e proclamado nesse momento histórico aí. E também a comprovação do movimento duplo da Terra, né? Rotação e translação. Então isso é muito importante nesse momento histórico. Veja as descobertas saindo então dessa Idade Média, essa Idade das Trevas, vamos dizer assim, e entrando agora nesse período mais das luzes, do conhecimento. Então é muito importante a gente saber disso daí, certo? As manifestações literárias no quinhentismo são muito simples da gente lembrar, porque nós temos uma literatura que é informativa, que ia mostrar o que tinha aqui na Terra, fazia mais descrições do que fora descoberto. Então, ouro, prata, né, pelo menos eles queriam, né, encontrar ouro, havia um potencial da Terra e toda essa informação era mandada lá para Portugal. E a literatura dos jesuítas, que é chamada de jesuítica também, ela é voltada para o trabalho de catequese. A questão não era a educação das pessoas, em primeiro lugar, não. Na verdade, o interesse era correr atrás do prejuízo, expandir o movimento do catolicismo, devido, inclusive, à reforma protestante. Nós sabemos também que nessas manifestações literárias, nós tivemos a carta do Pero Vaz de Caminha. Essa carta é considerado o primeiro documento literário no Brasil. Então vamos falar de novo, né? No Brasil e não do Brasil. Então ele também escreveu aí algumas crônicas, certo? Desse momento da literatura aqui no Brasil. E obviamente que essa literatura aparece aí como algo muito importante. E depois a literatura dos jesuítas,
que vai chegar até o final aí do quinhentismo, e tendo os religiosos aqui chegado ao Brasil só em 1549, que na verdade mesmo a colonização foi acontecer lá em 1530, a partir de 1530 dali para frente, com a chegada de Martim Afonso de Souza aqui ao Brasil. Então, na verdade, nós vamos ter um movimento literário também mais para esse final do período aí. Essa literatura informativa, ela também era chamada de literatura dos viajantes ou literatura dos cronistas. E ela trazia todas as informações pertinentes a essa terra nova que acabava de ter sido descoberta e levava lá para Portugal as informações sobre a flora, a fauna, as pessoas que aqui habitavam, os costumes, a beleza e tudo mais, eles colocavam nesses textos informativos. Então, de valor literário mesmo, não tem muito essa literatura. Ela é muito mais descritiva. Ela vai trazer informações, como o próprio nome já diz, e vai descrever o que foi encontrado aqui. Então, na verdade, são documentos que informam como era o Brasil naquele momento. Vamos lá. Características dessa literatura. Primeira característica muito marcante era a exaltação da terra. Porque o europeu, quando chega aqui no Brasil, ele tem na sua ideia, na sua vivência, aquele clima lá do Portugal, clima europeu, que é mais temperado. E ele chega aqui tudo muito exótico, exuberante, grandioso, num clima tropical. Então essa diferenciação é muito clara e é evidente no texto informativo. Então eles exaltam demais essa terra por ser diferente. E também, em relação à linguagem, você vai notar aí que eles exageravam no uso dos adjetivos, justamente porque a terra era muito linda, o lugar era muito lindo, então para eles assim eles faziam um grande louvor, homenagem a essa terra. Então você vê a utilização também de superlativos e tudo mais, nesse exagero a respeito da descrição das informações que eram dadas a respeito dessa terra. Vamos falar um pouquinho de Pero Vaz de Caminha. Então você tem aí um breve histórico a respeito da vida dele, né? Nasceu aí perto de 1437, lá na cidade do Porto, foi escrivão da Armada de Cabral e morreu lá na Índia em 1500, ainda no ano de 1500, assassinado pelos mouros. Então, o Pero Vaz de Caminha escreve essa carta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Essa sim tem um valor histórico muito grande, considerada aí a nossa certidão de nascimento, né? A certidão de nascimento do Brasil. É um trabalho de nível muito bom, nível literário muito bom. Então, Caminha vai mostrar nesse texto, nessa carta que ele escreve, justamente o objetivo duplo que as aventuras marítimas tinham, que era conquistar, primeiro, né, expandir lá o império, o reino, conquistar os bens materiais e tal, e também aumentar os seguidores da fé católica. Então, veja como que essa questão das viagens tem aí pelo menos essas duas vertentes, tá bom? Então é uma expansão da fé e é também uma conquista de território, logicamente, mas também de bens materiais. Agora vamos falar da literatura dos jesuítas ou a literatura jesuítica. Veja aí, a principal preocupação deles era catequese, não era ensinar as pessoas a ter uma melhor educação, escolas e tal, não. Na verdade, eles são forçados, devido à reforma, a fazer uma contra-reforma, se eles não quisessem ficar para trás. Então o que acontece? Os jesuítas precisam catequizar, precisam colocar a fé católica para o maior número de pessoas possível. Então, você vai perceber nessa produção que tem lá poesia de devoção, tem um teatro mais pedagógico, que é baseado em textos bíblicos, então você vai notar isso também, e as cartas que informavam aos superiores lá na Europa como que estavam as coisas na colônia. Então, como é que as coisas estavam andando, estava indo tudo bem.
Então, na verdade, você vai perceber essas obras da literatura dos jesuítas. Falando especificamente agora do José de Anchieta, você precisa se lembrar de algumas nomenclaturas que eram utilizadas em relação a ele, e a primeira é essa daí, ó, o Grande Piarri, que na verdade, ou Piaí, né, a gente não sabe muito bem a pronúncia, mas o fato é que significava que ele era o Supremo Pajé Branco. Então os índios o chamavam assim, tá? Então você vai ter essa característica interessante dessa influência que o José de Anchieta tinha entre os indígenas. Ele veio para o Brasil mais ou menos em 1553, aí depois ele fundou o colégio lá no Planalto Paulista, onde depois a cidade de São Paulo seria de fato estabelecida. Ele morreu lá no Espírito Santo em 1597. As obras de José de Anchieta, as principais que você precisa saber, tem que se lembrar. A primeira delas, a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que foi a primeira gramática tupi-guarani. Então era assim uma cartilha que servia para ensinar essa língua, né? A língua do povo que já vivia aqui no Brasil. Depois tem também o poema A Virgem. Esse poema e outros poemas também seguiam aquela tradição do verso medieval, e você deve se lembrar que esses versos medievais eram escritos em redondilhas. O que são as redondilhas? Busca aí na sua memória, dá uma olhadinha na apostila, mas são aqueles versos de 5 ou 7 sílabas poéticas. Então você percebe que esses poemas eram escritos dessa forma. E também tinha um outro texto interessante, que eram os autos, né? As peças teatrais, e a mais conhecida, a que ficou mais famosa, na festa de São Lourenço. Então foi um texto muito importante, e você deve então saber que essas obras são obras que trazem, no caso da festa de São Lourenço e outras do José de Anchieta, elas vão falar muito sobre o bem e o mal, sobre o anjo e o diabo, vão mostrar essa questão da moral, misturar a questão religiosa com os costumes dos indígenas. Então isso vai aparecer principalmente nos autos, e eu quero que você saiba também que os autos, as peças teatrais, eram utilizadas justamente para ensinar, para catequizar. Era a maneira mais fácil de entrar em contato com as pessoas que você não sabe ainda a língua, tá bom? Então era muito utilizado isso. Esse aí é o nosso conteúdo. Eu espero que você possa ler, fazer os exercícios, e depois, se você tiver alguma dúvida, você entre em contato para a gente te ajudar, tá bom? Um abração para vocês e até mais.